Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, no nosso 21º dia do nosso propósito de 40 dias. E estamos falando a respeito das ervas daninhas do jardim da fé, ou seja, tudo aquilo que traz a incredulidade para o nosso coração e nos afasta do Deus vivo e de suas promessas. Hoje eu quero falar sobre os desapontamentos e a decepção. Olhando para trás, nós podemos perceber que nos desviamos do caminho, tomando uma decisão errada, de maneira que perderemos parte da felicidade futura. Isso cria um desapontamento, um pesar e uma tristeza em nossos corações. O passado, ele é irrecuperável, o resultado de uma escolha irreversível. Isso pode dar ao diabo uma porta aberta para nos afligir. Mas a tristeza não convém ao coração de um filho do rei que administra todas as circunstâncias da vida. Mais uma vez, a falta de fé na promessa divina demonstra a vontade de Deus que um indivíduo como o rei Zedequias deveria ter seguido. Jeremias veio e lhe advertiu diversas vezes, aconselhando que deveria entregar Jerusalém aos babilônios e evitar a destruição da cidade. Lá em Jeremias 38, 20b diz assim: obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Zedequias, porém, não acreditou na palavra profética e, como consequência, sofreu a calamidade de presenciar a morte dos filhos, e ele mesmo foi castigado, tendo os olhos furados e sido levado como escravo para a Babilônia, em Jeremias 39, 5 a 7. Não lhe faltavam motivos amplos para lastimar a decisão errada de não ter acreditado na palavra do Senhor. A ausência da fé o motivou a desobedecer a ordem de Deus. Isso pode nos indicar que a nossa desobediência, ela também é causada pela incredulidade. As circunstâncias ruins que nos entristecem de modo tão profundo podem ser comparadas com a venda de José pelos seus irmãos para a escravatura. Acredito que isso tenha provocado um profundo pesar no coração desse jovem inocente. Não foi a única vez que José precisou indagar: que será que eu fiz para merecer esses maus tratos da parte de Deus? Anos depois, ele foi capaz de ver como as experiências de profundo sofrimento foram transformadas por Deus em um grande benefício para milhões de pessoas. Escute a conversa de José com seus irmãos, culpados do grave crime de sequestro e engano do pai. Gênesis 50, 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa mesma atitude de fé moveu também o coração do apóstolo Paulo a escrever em meio a circunstâncias nada animadoras. Romanos 8,37 ele diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo sofreu prisões, açoites severos, foi exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebeu 39 açoites e 3 vezes foi golpeado com varas. Ele foi apedrejado, sofreu um naufrágio, passou uma noite exposto à fúria do mar. O apóstolo Paulo contava com boas razões para questionar as decisões que o colocaram em situações de extremo sofrimento e perigo. Mas a fé robusta do apóstolo superou essas circunstâncias, para concluir que nenhuma das calamidades da sua vida era capaz de separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem dúvida, foi a fé que lhe manteve em bom ânimo. Portanto, disse o sofrido missionário:
temos sempre confiança por aquele que nos amou. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4, 16, 17. A tentação de olhar para trás e lamentar as decisões que erram de longe os alvos esperados cria tristeza. Mas a fé firme nas promessas antecipa o bom fim. Só assim poderemos sempre nos alegrar no Senhor, como fala o apóstolo lá em Filipenses 4:4. Paulo poderia pensar que a sua ida a Jerusalém para levar a oferta de amor e solidariedade dos gentios da Macedônia e Acaia foi um erro total. Em especial depois de ter sido encarcerado durante 2 anos em Cesareia e depois provavelmente mais 2 anos em Roma. Que explicação lhe daria a Ágapo, que profetizou sua prisão e o entregou aos gentios? Lá em Atos, capítulo 21, versículos de 10 a 14? Não sabemos. Que melhora houve no relacionamento entre as igrejas gentílicas e judaicas suscitadas pela entrega da oferta para os pobres irmãos de Jerusalém e Judéia? Não foi tempo perdido, sem poder visitar as igrejas que Deus levantou com o seu ministério. Posso imaginar a profunda decepção que Paulo deveria ter sentido se não tivesse essa fé firme e segura, que a sua ida para Jerusalém ocorreu de acordo com a vontade de Deus, mesmo ele estando na prisão. Os servos do Senhor têm ocasiões frequentes para questionar o motivo de Deus não impedir uma decisão que resultaria em desperdício de tempo, dinheiro ou até mesmo saúde. Paulo se converteu por volta dos anos 31 ou 32, ou 2 anos após a crucificação de Jesus. Paulo, ele começou de imediato a evangelizar em Damasco. A hostilidade dos judeus foi tal que eles o tentaram matar. Paulo escapou pela abertura no muro da cidade, lá em Atos 9:25. Em seguida, Barnabé o levou a Jerusalém para um encontro com os apóstolos. O texto de Gálatas 1:17 afirma que ele esteve nos 3 anos anteriores na Arábia. Mais uma vez, os judeus planejaram matá-lo. E assim ele foi levado pelos irmãos até Cesareia, de onde viajou para Tarso, na Cilícia. Paulo informa então aos Gálatas, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém para levar ajuda para os irmãos juntos com Barnabé. Gálatas 2:1. Quanto desperdício dos extraordinários dons de um obreiro como Paulo ficar parado em Tarso durante quase 10 anos. Paulo não mostra nenhuma tristeza por ter sido esquecido até Barnabé vir convidá-lo para ministrar em Antioquia. Atos 11, 25, 30. Nem Lucas, nem Paulo dão qualquer sugestão de que Paulo ficou decepcionado com tanto tempo perdido. A fé de Paulo era tal que ele entendia a ordenação dos tempos por Deus. Se pudermos aprender a mesma lição de fé, será mais fácil nos alegrarmos no Senhor sempre. Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. A fé nas tuas promessas, a fé na sua palavra, em quem tu és. É disso, Senhor, que o teu povo precisa, é isso que nós precisamos. Apesar, Senhor, das decepções, Senhor, dos desapontamentos que já sofremos em nossa vida, Senhor, aumenta, nos dá uma fé robusta, que nós possamos aprender no meio das nossas circunstâncias difíceis, sofridas, Senhor, a ter fé, a confiar que o Senhor tem o nosso futuro em tuas mãos. E como nosso
amado apóstolo Paulo diz: o Senhor sim faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem e que nada, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, não há nada que possa nos separar do teu amor. Pai, derrama do teu amor em nossos corações, para que possamos confiar independente das nossas circunstâncias. Pai, eu te peço que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, tire todo o desapontamento, toda a decepção do coração dos meus irmãos. Estão participando, Senhor, desses 40 dias de propósito. Tu sabes como desligar essas ataduras, ligaduras emocionais do desapontamento, da decepção. Que nós possamos entregar a Ti, Senhor, essas dores, essas perguntas sem resposta, mas entregarmos a Ti e confiarmos plenamente que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono das estações e o Senhor sabe por que tudo está acontecendo em nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus presente no meio de tudo isso, no meio do sofrimento, da dor. Tu és presente. Te amamos, louvamos ao Teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.